Antes de nós orarmos, quando eu entrei nesse lugar aqui, que é a casa de Deus, o Espírito Santo ministrou no meu coração uma palavra. A seguinte palavra: durante o dia, eu ando com o meu povo. Eu acordo com o meu povo. Eu vou ao trabalho com o meu povo. Eu faço as coisas junto com o meu povo, os meus filhos. Mas quando meus filhos chegam à casa do Senhor, que é aqui, aonde o Senhor está, eu sento e ouço os meus filhos. Nós temos essa consciência mesmo, de que o Senhor está conosco o tempo todo. O Senhor está conosco quando nós dormimos, quando nós acordamos, quando nos levantamos e fazemos os nossos afazeres cotidianos. O Senhor anda conosco mesmo, o tempo todo. Mas quando nós entramos na casa de Deus, no lugar santo, e nos assentamos, nós nos assentamos diante do Deus Pai, para dialogarmos com Ele. E ali Ele ministra o nosso coração. Nessa noite diz o Senhor ao teu coração: Ele andou contigo hoje, você andou com Ele, mas agora à noite, olha lá, há um trono aqui neste lugar. Aqui é a casa do Senhor, aonde Ele está sentado no seu trono, contemplando cada vida e cada coração. E aqui Ele vai ministrar os nossos corações. E nós vamos receber a palavra do Pai. Vamos ser ministrados pelo Pai. Mas também vamos oferecer ao Pai a nossa adoração através da sua própria palavra. Porque quando nós recebemos a palavra do Senhor, no nosso espírito nós estamos o adorando, reverenciando, considerando. O Senhor fala ao nosso coração. Então, quando você entra na casa do Pai, aqui ou outro lugar aonde você congrega, saiba que aquele momento você está diante do próprio Deus. Ali você senta, ali você para ouvir a voz do Pai. E Ele para, e Ele também senta para ouvir o teu coração. Em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração. Está diante do Senhor, dentro da casa do Pai. Que haja temor em nossos corações nessa noite. Pai, que o temor do teu nome, Senhor, que o temor ao teu nome esteja, Senhor, em nossos corações nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que eu dou uma palavra de ordem a todo espírito de incredulidade, que se retire dos corações, que se retire do lugar, todo espírito contrário à palavra de Deus. Nós damos uma palavra de ordem, nós te amarramos e expulsamos na autoridade em nome de Jesus. Declaramos corações abertos, corações preparados, uma boa terra, para receber uma semente nova nessa noite. Porque o Senhor tem uma semente nova a cada dia para os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos estar espiritualmente sentados diante do Teu trono, recebendo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite, Pai. Pai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor dessa noite. Pai, em nome de Jesus, toda indiferença, a presença do Deus vivo, toda indiferença caia por terra agora. Caia por terra agora. Toda barreira para a comunhão do Teu Espírito Santo. Que cada coração caia agora em nome de Jesus. Mas nós declaramos corações, mentes restaurados e preparados para receber, Senhor, uma medida da Tua palavra nessa noite. Nós não aceitamos ninguém, Senhor, com coração dobre nesse lugar. Nós não aceitamos ninguém com medida de incredulidade nesse lugar. Nós não aceitamos ninguém com indiferença ao terreno da Tua palavra nesse lugar. Mas nós declaramos que cada pessoa aqui nesse lugar, nesse recinto, cada um está sujeito ao Teu Espírito Santo. Ao Teu Espírito Santo. E vem com a Tua unção libertadora nessa noite. Vem com a Tua unção restauradora nessa noite. E possa derrubar todas as barreiras, todos os impedimentos, Senhor Pai. Na autoridade do nome de Jesus. E a Ti, doce Espírito Santo, seja bem-vindo e ministra os nossos corações. Nós oramos, ó Pai, no maravilhoso e doce nome de
assento na presença do Senhor. Versículo 11 dessa escritura que nós acabamos de declarar, quando fala acerca do caminho de Caim, o erro de Balaão e a rebelião de Coré. Atrás dessas três experiências, na verdade, as escrituras nos estão falando acerca de três espíritos que têm atuado por muitos anos dentro da igreja. E maiormente nos últimos dias que nós estamos vivendo. Porque a Epístola Universal de Judas coloca muitas coisas que são relacionadas exatamente ao tempo do fim, à era que nós estamos vivendo. E com certeza, eu não tenho dúvida que esses três espíritos, que minam muitas vezes a unidade da igreja e que destroem os ministérios, estão operando numa grande escala, justamente em nossos dias. A palavra do Senhor, quer no Novo, quer no Velho Testamento, nos dá muitas revelações, muitas informações e alguns espíritos que estariam atuando nos últimos dias na igreja do Senhor. Alguns anos atrás, estivemos dando um seminário em Cuiabá, só falando sobre os espíritos que têm atuado na igreja. Espírito de Absalão, espírito de Judas, espírito de Etofel. E esse versículo aqui fala de três espíritos. E nós queremos meditar um pouco nessa escritura e verificar, à luz da palavra, como esses espíritos estão atuando dentro da igreja. Primeiramente fala que alguns têm tomado o caminho de Caim. Se você quiser perceber como esse espírito opera na igreja, qual é a linha de operação do espírito de Caim, é muito importante você estudar algumas características, porque atrás da personalidade de Caim, atrás de muitas atitudes, vamos encontrar algumas informações bem claras, que nos ajudarão como discernir a operação desse tipo de espírito na igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4. Versículo 1 até o 19, é importante que nós estejamos meditando em alguns versículos aqui desse capítulo, porque vai dar a nós uma luz, uma revelação bem clara da linha de operação desse espírito. Vamos ler do verso 1 até o 19. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz um filho a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que iraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Falou Caim com seu irmão Abel. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei. Sou eu o guarda do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não terá mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que a que eu possa suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar matar-me-á. E o Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matar a Caim 7 vezes, sobre ele cairá a vingança.
E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz um filho, chamado Enoque. E Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade, a Irade gerou a Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zila. Amados, nesses versículos nós podemos ver atrás da vida de Caim, atrás da vida de Abel, na verdade, 2 gerações completamente distintas, completamente diferentes uma da outra. Vemos aqui 2 motivações e corações, visões completamente diferentes, atitudes completamente adversas uma à outra, e por conseguinte, destinos também bem distantes um do outro, um completamente diferente do outro. Nós podemos ver como esse espírito de Caim opera, observando algumas atitudes de Caim. O espírito de Caim, ele vem com a finalidade de destruir os relacionamentos fraternais. Diga isso. O espírito de Caim tem o objetivo de destruir os relacionamentos fraternais. Isso pode acontecer dentro da família, pode acontecer numa congregação local e ainda em meio a todo o corpo de Cristo. Há famílias completamente segregadas hoje, famílias que estão em discórdia, em divisão, presbitérios, equipes ministeriais que entraram em desacordo, muitas vezes a igreja local corporativamente sendo afetada por esse espírito, e muitas vezes uma denominação no seu âmbito total sendo destruída, os relacionamentos sendo destruídos. E qual é a arma principal que é usada para trazer destruição? Uma base de ciúme e inveja. Diga isso. Uma base de ciúme e inveja. Uma base de ciúme e inveja. Quantos anos se passaram desde esse assassinato registrado na Bíblia? E passando então todos esses anos, nós podemos ver que o mesmo espírito que levou Caim a assassinar o seu irmão, motivado pelo ciúme e pela inveja, continua operando em nossos dias da mesma maneira. Se você estudar a vida de Caim, você vai perceber que a atitude dele no sentido de destruir seu irmão não veio de uma maneira abrupta, de uma maneira repentina. Houve todo um processo que foi se desenvolvendo, um processo que foi sendo colocado a cabo, e quando nós vemos uma igreja local, uma família, um processo de destruição de relacionamento, alianças ministeriais sendo quebradas. Isso não vem da noite para o dia. Não é algo que acontece de uma maneira abrupta. Podemos perceber que já houve aí todo um processo, gradativamente, dentro do aspecto negativo, sendo desenvolvida e acaba culminando exatamente em destruição. Todo o processo na vida de Caim culminou em morte. E onde há ciúme e inveja, na verdade, vai culminar em morte espiritual. O final sempre vai ser morte. Diga isso. Onde há ciúme e inveja operando, o final sempre será morte espiritual. Agora nós podemos observar nesses versículos algumas características bem claras que identificam a operação desse espírito. Primeiramente, a primeira característica que podemos ver aqui: o espírito de Caim, ele opera de uma maneira muito profunda, inveja, um ciúme destrutivo, uma ambição, uma cobiça por aquilo que o outro é ou por aquilo que ele recebeu. De maneira indiscutível, amados, na igreja nós vamos ver ministérios, queiramos ou não queiramos, alguns ministérios vão receber da parte do Senhor uma graça, uma unção especial, que muitas vezes vai se destacar. Deus, na sua soberania, na sua economia, muitas vezes libera sobre alguém uma graça maior, uma unção maior. São aqueles irmãos que, na verdade, recebem uma capa de muitas cores.
José recebeu do seu pai uma capa de muitas cores. E que motivava a inveja dos seus irmãos. E qual foi o final? A tentativa de destruir José. Então nós vamos ver na igreja, no corpo de Cristo, muitas vezes, alguns irmãos que recebem uma capa de muitas cores. E como isso incita inveja e ciúme nos demais. Nós vemos aqui que Caim, na verdade, ele era o filho primogênito. Ele é o primeiro. Então ele tinha todas as prerrogativas de um filho primogênito. Mas ele não queria ser primogênito. Na verdade, o seu grande desejo era ser um filho unigênito. Não queria ter nenhum concorrente. Amados, é aquele que é dominado pelo ciúme, é aquele que é dominado pela inveja. Ele quer ser único. E eu vejo o seguinte, a pessoa que tem ciúme, inveja, por aquilo que as pessoas recebem de Deus, por aquilo que alguém é em Deus, na verdade é um grande insulto dessa pessoa diante de Deus. É uma pessoa que lá no íntimo está questionando a Deus. Ah, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele recebeu isso e eu não recebi? É uma pessoa que constantemente vai estar insultando a Deus. Por que acontece com ele e não comigo? Por que ele tem esse ministério e eu não tenho? E amados, no corpo de Cristo nós temos visto muitas vezes irmãos e irmãs se levantando, querendo arrancar a capa de muitas cores que alguns recebem. Por isso temos visto tantas divisões. A carta de Judas, ela coloca de maneira bem clara diante de nós, se você ler o capítulo todo, as questões das divisões. E é interessante que ele no verso aqui, nesse verso 11, fala de uma maneira muito clara acerca dessas três dimensões. O caminho de Caim, o erro de Balaão e a rebelião de Coré. São três espíritos que estão atuando na igreja de maneira tão terrível nesses dias. O espírito de Caim, o espírito de Coré e o espírito de Balaão. E cada um trabalha dentro de uma direção. E você vai ver que os focos principais de ataque são os ministérios. Aquelas pessoas que muitas vezes estão sendo usadas por Deus. Então veja, a primeira característica que nós podemos observar aqui, na operação de Caim, é o espírito de inveja. É o ciúme destrutivo, a ambição, a cobiça por aquilo que os outros têm, por aquilo que os outros são em Deus. Em segundo lugar, você percebe aqui que havia um ressentimento tão grande, uma amargura tão grande no coração de Caim, por aquilo que o seu irmão Abel tinha, e culminou verdadeiramente num processo de morte espiritual. Então guarde isso. Onde há ciúme, sentimento faccioso, amarga inveja, lá na frente vai haver também um processo destrutivo de morte. Alguém pode abortar até o ministério que recebeu do Senhor. Muitas vezes não está contente com o nível de unção que recebeu. Na verdade, ele quer usar a capa que o outro recebeu. Quantas vezes com essa atitude ele está bloqueando o crescimento da unção na vida dele? Nós falamos já certa vez aqui, há algumas pessoas que estão operando dentro da unção emprestada. Diga-me se eu estou lá. Alguém pode operar. A unção emprestada. Então Deus levanta o ministério para servir a outro. Lá na frente Deus quer confiar o ministério, a unção a essa pessoa. Mas o Senhor está avaliando o nível da fidelidade dele em servir o líder que está sobre a vida dele. E muitas vezes esse líder, como um pai espiritual, imparte uma medida de unção a esse ministério. E coisas extraordinárias acontecem. Curas, milagres, sinais, libertação. Pessoas são edificadas de uma maneira tremenda. Mas de repente, lá na frente, essa pessoa começa a se achar. Ele acha que agora é o rei da cocada preta. Ele não sabe que as coisas estão acontecendo porque o seu pai espiritual, sua mãe espiritual impartiu a medida de unção. E Deus está treinando ele, está observando como ele age. Se ele for fiel no alheio, amanhã depois Deus vai colocar ele naquilo que é dele próprio. Mas ele tem que ser fiel na unção que ele recebeu de maneira delegada.
Você lembra aquela experiência lá de Eliseu? Um dos milagres de Eliseu foi fazer a recuperação de um machado que havia sido perdido lá nas águas. Então foram cortar lenha e alguém perde o machado e ele fica desesperado. Ai, Senhor meu, esse machado não era meu. Ele sabia a responsabilidade que ele tinha. E foram no exato local onde o machado havia sido perdido. Você conhece a história, o milagre fez com que o machado surgisse. Há um princípio muito importante ali. Há muitos ministérios trabalhando com unção empastada, como era aquele machado. Agora, muitas pessoas que não reconhecem isso, acham que as coisas estão acontecendo por causa dele. Então ele pensa, eu posso romper com o meu líder. Tem ciúme muitas vezes, a inveja da posição que o líder está. E ele pensa, eu vou começar o meu próprio ministério, a minha própria igreja. E vai e começa. Aparentemente, parece que está tudo bem. Aparentemente tem um bom começo. Mas na verdade, lá na frente começa a vir os problemas. E quantas vezes uma igreja dessa não chega a durar nem 2 anos, nem 1 ano e meio? Acaba rapidamente. Porque essa pessoa nunca soube trabalhar com unção delegada. E como Deus vai confiar aquilo que é dele se ele não foi fiel no alheio? Agora, o espírito de Caim leva muitas vezes a pessoa a invejar a medida de unção que está sobre o outro. E perceba que a inveja, o ciúme vai culminar sempre num processo de morte. O final aqui foi a morte de Abel. Terceira característica que nós podemos ver aqui nesses versículos até o 19. A pessoa que tem inveja, ela é capaz de reagir dentro do aspecto de total indiferença. Ou seja, ela pode fazer de tudo para tentar ferir a outra pessoa, no sentido de retirar a capa que está sobre ela, com a maior indiferença, com a maior insensibilidade. Quando ele assassina seu irmão, o próprio Deus foi testemunha daquele crime. E ele vai inquirir então, e diz, aonde está teu irmão? E qual foi a resposta de Caim? Uma resposta carregada de indiferença, numa total insensibilidade. Sou eu, porventura, o guardador ou guarda do meu irmão? Deus sabia tudo o que havia acontecido, o próprio Deus foi testemunha disso. E quando vai então tomar contas com ele, vem a resposta, na maior indiferença, porventura eu sou o guardador do meu irmão? Amados, o invejoso, aquele que tem ciúme, ele pode fazer de tudo para destruir a outra pessoa. E quantas pessoas na igreja foram destruídas muitas vezes, devido à inveja que está no coração do outro. De que maneira? Muitas vezes levanta falsos comentários, falsas declarações. Conheço um homem de Deus em Miami, esteve na reunião da nossa coalizão no passado ministrando. Um grande evangelista, ao qual Deus tem ungido de maneira tremenda. Um homem chamado Guilherme Maldonado. E na sua igreja, então, despontou um menino pequeno. E ele começa a pregar, é um bom pregador, almejava exatamente, ele na mais tenra idade, funcionar na mesma unção que Guilherme Maldonado funciona. E a sua mãe, então, começou a dizer, olha, ele prega semelhante a você, então tem que começar a dar espaço para ele. Claro que todas as coisas no corpo de Cristo têm seu tempo. Uma criança como essa, ela tem que passar por todo um processo de tratamento, de encaminhamento, e Deus pode fazer coisas extraordinárias a mãe depois. Mas a mãe não aceitou isso, e simplesmente se retirou da igreja. E começou a inventar muitas mentiras concernentes àquele ministério e à igreja. De repente, alguns pastores da cidade estavam com restrições em relação àquela igreja, em relação àquele ministério. Não demorou muito tempo. Apareceu no corpo daquela mulher um câncer. E esse câncer foi se avolumando cada vez mais. Guilherme Maldonado até quis orar com ela, abençoar, ela não quis. E não demorou muito tempo, ela morreu. Agora veja, Deus tem uma maneira muito forte de julgar as situações. Algumas pessoas acham que vão ficar completamente impunes, que pode destruir,
que pode muitas vezes difamar, falar coisas erradas, inventar mentiras e muitas vezes motivado exatamente pelo ciúme, pelo ódio. Na verdade, não tem como derrubar, como destruir a outra pessoa. Então entra pelo caminho muitas vezes da invenção de mentiras. Mas qual o objetivo? Trazer uma destruição. Agora perceba que essas pessoas agem de uma maneira completamente carregada de diferença. Elas não estão nem aí com o fator de destruição que podem trazer, porque na verdade não só aquela pessoa vai ser destruída, mas muitas pessoas são o corpo de Cristo. Porque essas coisas muitas vezes se espalham dentro de uma cidade. Difamação que muitas vezes se espalha como gangrena, de uma maneira muito rápida, acaba atingindo muitas pessoas. Por trás dessas declarações, desse comportamento, quantas vezes está presente o espírito de Caim? E perceba que ele vem para destruir os relacionamentos fraternais. Um dos principais objetivos é para destruir os relacionamentos familiares. Perceba aqui que dentro dessa família houve destruição de relacionamentos. Diga isso. O espírito de Caim. O espírito de Caim Opera no sentido de destruir as relações fraternais. Uma quinta característica que nós podemos ver aqui. Esse espírito vai trazer, tanto no aspecto natural como no espiritual, o desencadear de inúmeros tipos de maldições. Depois nós vamos enumerar aqui nesse capítulo alguns tipos de maldições que vêm a nível familiar devido à operação desse espírito. Então perceba que é um tipo de iniquidade que estabelece um código geracional. Diga isso. Inveja e ciúme. Produz um código genético que vai se manifestar nas gerações. Desde domingo nós temos falado aqui acerca das raízes de iniquidade que são plantadas dentro de uma família, estabelecendo então um código genético que vai se manifestar de geração em geração. E somente por um arrependimento profundo, uma mudança de ciclo, é que esses códigos podem ser destruídos, estabelecendo um novo código. Você vai perceber que Caim plantou aqui uma raiz de um código genético maldito, que se manifestou nas próximas gerações. Agora, como opera esse espírito? Temos aqui pelo menos 5 características. Agora, como opera esse espírito? Vamos enumerar algumas coisas. Primeiramente, veja que esse homem aqui foi o primogênito de Adão e Eva. E na medida que seu irmão Abel foi crescendo, ele não se sentia satisfeito com isso. Você já viu ministérios muitas vezes, é um presbitério, digamos, de 5 irmãos. Mas de repente um começa a se destacar, começa a crescer mais que os demais. Deus está liberando sobre ele uma graça maior. Amados, e queiramos ou não, isso sempre vai acontecer na igreja. Diz que o menor é abençoado pelo maior. Você pode ver nas equipes ministeriais, alguns ministérios se destacavam. Isso sempre vai haver na igreja. 1 Coríntios 12, 28. E pôs Deus na igreja primeiramente. E coloca ali alguns ministérios. Depois outros ministérios. Sempre vai haver esse tipo de coisa e temos que reconhecer. Agora, há pessoas que não suportam isso. Então, de repente, você vê dentro da equipe ministerial, alguns começam a destacar e crescer um pouco mais. E quantas vezes desperta a inveja no outro? Isso aqui estava acontecendo dentro do relacionamento familiar com esses 2 irmãos. À medida que Abel foi crescendo, o seu irmão começou a se sentir insatisfeito. Ele queria ser o primeiro. É o tipo de pessoa que deseja ser a última Coca-Cola no deserto. Diga para a pessoa que está lá, nunca queira ser a última Coca-Cola. Não, os irmãos amados que pensam dessa maneira, eu sou o cara, eu sou a última Coca-Cola no deserto. Aqui isso é o problema. Eu sou o único. Isso aconteceu porque eu estava presente. Muitas pessoas pregaram, mas quando chega ele, comigo é diferente.
Os céus se abriram, despoisando tudo o que aconteceu. Caim queria evitar comparações. Ele sabia que poderia despertar amanhã lá na frente preferências em relação aos seus pais. Competição. É o tipo de pessoa que quer ser completamente único. Então, primeira característica desse espírito, leva a pessoa a se sentir completamente única, superior, inigualável. Ele então tem a revelação absoluta, ele é o melhor. Veja que um espírito que atua na área de inveja e ciúme pode se manifestar de uma maneira corporativa em toda a igreja. Eu vejo alguns igrejas que dizem, nós é melhor, temos a melhor visão da cidade, podemos ensinar todas as outras na área da adoração. Discipulado, somos referência na cidade. A nossa igreja sim sabe fazer batalha espiritual, o resto não sabe nada. Somos igreja de elite. Mas isso é um dos maiores perigos. Paulo diz o seguinte, se alguém se considera sabendo alguma coisa, se acha sabendo tudo, já deixou de ser. O espírito de Caim opera em cima de inveja, em cima de ciúme. Agora, isso pode se dar de uma maneira completamente corporativa, como igreja. E vemos aí uma fortaleza maligna de ciúme e inveja, arraigado numa igreja, arraigado numa congregação. Então a outra consegue comprar um terreno, edificar um templo. A outra é motivada pela inveja e ciúme, quer fazer a mesma coisa. Vai, sacrifica seus membros, pega as ovelhas nos cultos, coloca de cabeça para baixo, chacoalham para cair a última moeda. No Brasil acontece muito isso. Bom, estou bem certo que no vosso país não acontece. Isso é coisa brasileira. Irmãos sendo massacrados. Irmãos muitas vezes se desfazendo dos seus bens para levar o dinheiro no altar, para satisfazer um desejo de ciúme e de inveja no coração de um líder, porque o outro líder então comprou uma grande propriedade, ele quer comprar também. Isso é muito terrível. Onde está a motivação? No ciúme e na inveja. Segunda característica que nós encontramos aqui, aquele que tem ciúme e inveja, na verdade, ele se torna uma pessoa completamente mesquinha. Por um lado, entra num conformismo, em segundo lugar, entra num aspecto de mesquinhez. As motivações dele são completamente iníquas. A motivação de alguém que tem ciúme no seu coração inveja é completamente diferente daquele que quer agradar e adorar o Senhor. Como nós podemos ver isso? Na maneira pela qual eles ofertaram. Veja o versículo 3. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui não diz acerca de detalhes. Aqueles que dizem, a oferta de Abel foi aceita, porque ele trouxe animais. Então era profético, havia derramamento de sangue. Mas se você estudar o Velho Testamento, você vai ver que muitos levavam vegetais lá diante do Senhor. Na festa das primícias, por exemplo, durante 7 dias, eram levados animais e eram levados vegetais. Não é porque levou vegetais. O importante aqui é a questão da motivação. Por que a oferta de Abel foi recebida e de Caim não? A motivação estava em jogo. Abel levou de uma motivação pura. Caim levou de uma maneira completamente mesquinha. E aqui estava a diferença. Tanto é que o texto não fala de nenhuma característica dessa oferta. Simplesmente diz que ao cabo de dias levou uma oferta ao Senhor. Agora, quando você vai observar, versículo 4, a oferta de Abel, você vai ver que ela está aqui rica em detalhes. Abel também trouxe, primeira coisa, dos primogênitos. Aleluia. Escolheu o quê? Primeiro. Abel poderia levar dos primeiros frutos da terra. Eu nunca esqueço, eu já dei um testemunho aqui,
na vez passada, quando ministramos o seminário aqui de libertação financeira. Quando falamos sobre primícias, numa reunião nossa de seminário em Curitiba, chegou a irmã, no último dia do seminário, e deu um limão para minha esposa. Pôs a mão dela. E minha esposa foi embora, ficou, mas o que ela quer dizer com esse limão? Será que ela está brincando comigo, fazendo alguma gozação? Não entendo. Achando azeda, dizendo você é azeda, está aqui a prova. Levamos embora o limão. Ela temperou algumas saladas, por sinal um limão muito bom. Passou-se 1 mês e meio mais ou menos, quando fomos à reunião de intercessão pela cidade que ministramos, essa irmã estava lá. Aí chegou toda feliz para minha esposa e disse assim, e aí, gostou do limão? Disse, sim, muito bom, deu para temperar algumas saladas. E ela começou a explicar. Nós temos um pomar em nossa casa, temos algumas árvores de limão. Só que uma árvore lá é muito especial. É um limão muito bom. E ela nunca deu fruto. Foi o primeiro ano que ela começou a dar fruto. É aquilo que eu trouxe para você. Foi o primeiro limão da árvore. E eu queria então semear na tua vida as primícias, o primeiro fruto. Agora você acha que essa atitude glorifica a Deus? De maneira extraordinária. Veja, se Caim tivesse levado por uma motivação pura os primeiros frutos da terra, com certeza seria muito bem recebido, agradaria o Senhor. Agora, Abel levou dos primogênitos, as primeiras crias de seus animais. Perceba que está aqui no plural. Dos primogênitos das suas ovelhas. Não foi uma. Ele levou algumas ovelhas. Em terceiro lugar, e da sua gordura. Eram animais o quê? Gordos. O povo de Israel muitas vezes a sacrificar, está lá em Malaquias, levava o pior. Aquele que estava vesgo, já estava ali com dor de estômago, sabia que ia morrer logo, opa, esse aqui vai lá para a casa do Senhor. E muitas vezes até roubava. Diz lá, vocês me trazem para minha casa para sacrificar aquele que é roubado. Então passava no lugar, via um cordeiro preso lá numa cerca, dando sopa, opa, é esse aqui que eu vou levar. Furtava o cordeiro e levava para sacrificar. E o Senhor diz, isso está me trazendo uma canseira. Ofertas com motivações erradas trazem uma canseira para Deus. As motivações aqui que eram importantes diante de Deus. E Abel foi uma verdadeira motivação, uma motivação correta. Leva dos primeiras crias, no plural, algo com qualidade, levou das primícias. Levou algo com qualidade, os mais gordos. Então veja bem, o invejoso muitas vezes, ele não quer ficar para trás. Então alguém semeia lá num projeto da igreja. 80 mil em ienes na mão de vocês. Opa, eu não posso ficar para trás. Muitas vezes nem tem condição, não lhe dá um jeito não. Eu tenho que semear 160. Eu não quero ficar para trás. De maneira nenhuma. Mas por que ele faz isso? Muitas vezes o ciúme, a inveja que está no seu coração. E tem alguém, muitas vezes vai, semeia 20 mil, mas é uma oferta até de sacrifício, aquela oferta é bem recebida diante do Senhor. E aquele que levou um valor alto, muitas vezes não está sendo recebido, sabe por quê? Porque levou para cumprir um desejo faccioso. Está fazendo motivado por ciúme, está motivado pela inveja. Terceira característica que nós podemos aqui ver nesses versículos, de maneira tão clara, é que aquele que vive na inveja e no ciúme, ele tem sérios problemas na área da sua alma. E ele vive num desajuste emocional. Há um desequilíbrio emocional muito grande no invejoso e no ciumento. Diga isso, a pessoa que tem ciúme e inveja, a pessoa que está debaixo da ação do Espírito caído, ele tem uma grande desordem emocional. Isso está registrado aqui no verso 6. Veja que ele tinha aqui 2 polos opostos de comportamento. Em alguns momentos ele estava irado, em outros momentos completamente deprimido e abatido, com o semblante caído.
A Bíblia, quando fala que alguém está com semblante caído, está falando que está deprimido, percebe? Alguns momentos ele estava explodindo ira, nós podemos ver nos versículos anteriores. Outras vezes o seu semblante estava completamente descaído. E o próprio Senhor fala com ele: por que tiraste? Esse é um lado de comportamento. Segundo lado, e por que está descaído o teu semblante? São pessoas que têm uma mudança de ânimo muito rápido. De manhã ele pode estar eufórico ou pode estar irado. No final da tarde está abatido, não quer falar com ninguém. Muitas vezes o sucesso de alguém, ele sabe que alguém foi usado no dia pelo Senhor, alguém do ministério. Ao invés de ele ficar feliz, regozijar, aí é problema. Sabia disso? Há pessoas na igreja que o fato de o irmão estar sendo abençoado por Deus, para ele é problema, traz úlceras para ele. Ele fica com úlceras. Ah, ele está sendo usado? Não. Olha como está sendo abençoado, o que Deus está fazendo com ele. Faz 2 anos que veio à igreja, olha o que Deus faz através dele. Eu estou aqui há 5 anos e não acontece nada. Aí ele começa a achar uma maneira para encontrar qualquer coisa regular na vida daquela pessoa. E quando encontra algo pequeno, faz daquilo um verdadeiro cavalo de batalha. E quer falar para todo mundo começar a anular aquela pessoa. Você já viu alguma coisa desse tipo em algum lugar? Se você já viu, não levante a mão, para não ficarmos envergonhados. Porque eu tenho conhecido muitas pessoas que agem dessa maneira. O ciumento invejoso, ele fica tão feliz quando outro pastor da igreja cai em pecado. Porque ele pensa, a minha igreja agora vai crescer. 50, 60 vai vir de lá para a minha. E eu vou ficar então com um número maior do que eles. Seria um ministério maior. Há pessoas que estão assentadas muitas vezes nas cadeiras, torcendo para que o líder de louvor caia em pecado. Porque ele tem tanto ciúme. Credo. Credo em cruz, irmão. Ele fica torcendo porque se ele cair em pecado, na semana seguinte, quem vai estar na plataforma é ele. Ele tem tanto ciúme, tanta inveja, que ele até torce para que alguma coisa errada aconteça com a outra pessoa, para tomar o lugar. É o feiticeiro que está na igreja. E ele vai fazer então oração feiticeira, intercessão feiticeira. Sabia que existe isso? Amados, nós já pegamos pessoas orando para acontecer coisa errada com o outro para tomar o lugar. Isso é diabólico. Tiago diz o seguinte: onde há sentimento faccioso, onde há inveja, aí há toda obra perversa. E essa não é sabedoria que vem do alto, mas ela é primeiramente o quê? Carnal. Segundo lugar, animal. Ou seja, animal que vem da alma, anime. Em terceiro, diabólico. O final sempre será morte. Isso aqui estava acontecendo com Caim de uma maneira muito rápida. Ele ficava de enfurecido a deprimido, de irado a desanimado no mesmo tempo. Então veja, inveja é um pecado que tem sentimentos destrutivos, provoca certo descontrole nas emoções, nos critérios para avaliar, nas palavras, nas atitudes e nas condutas. 10 problemas dos mais terríveis. Problema sério emocional que a inveja e o ciúme traz também. É uma baixa estima ou valorização de quem eu sou, do que eu faço, do que eu tenho alcançado e ainda sobre até os bens que eu possuo. Porque o invejoso, ele nunca está contente. Então aquilo que ele recebeu, para ele não vale nada. Por que ele tem ciúme que é a unção do outro? Ele está dizendo, olha, aquilo que eu recebi do Senhor não tem valor. Então o que é do outro? Aquilo que Deus me deu em termos de bens, o invejoso não é agradecido a Deus, ele quer o do outro. Nunca está contente com aquilo que ele tem. Se o Senhor ungiu para determinado ministério, ele tem um senso de autodesvalorização.
e desvaloriza. É desfazer o feito de Deus na própria vida dele. Então, se ele quer atuar no nível da unção do outro, sabe o que ele está dizendo? Não estou feliz com aquilo que eu recebi. Eu quero outro, eu quero o que o outro tem. Eram os irmãos de José que não estavam felizes com aquilo que receberam do seu pai. Eles queriam a capa de muitas cores que estava sobre José. E há distúrbios emocionais muito terríveis dentro dessa questão. Segundo lugar, uma contínua comparação ou competição com os demais. Ah, os outros são diferentes de mim. Eles são melhores, eu sou pior. Eles têm mais, eu tenho menos. Eles alcançaram essas coisas, eu não alcancei. Comportamentos terríveis. Um outro tipo de comportamento. Você percebe que o espírito de Caim aqui, ele é carregado de rancor e vingança. E no verso 8, ele destrói seu próprio irmão. Falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. A traição do próprio irmão. Você lembra o que Jesus declarou nos últimos dias? As pessoas trairiam umas às outras. Quem já viu traição dentro da igreja? Nos ministérios. Quantas vezes acontecendo a traição ministerial? De maneira tão terrível. Já vi pessoas muitas vezes entrando pelo caminho da rebelião. E muitas vezes contra o líder da igreja. Veja o que acontece com Davi. Absalão, numa esfera de autoridade completamente ilegítima, de uma maneira desleal, ele deseja governar. E numa conspiração ousada, se rebela contra seu próprio pai. Agora, quem ele foi procurar para conselheiro? O principal conselheiro de Davi, Aitofel. E você vê que Aitofel, então, deixa de caminhar com Davi e começa a andar com quem? Com Absalão. Agora, veja como Satanás atua. Vai procurar, muitas vezes, a pessoa que está mais próxima da liderança, para influenciar de maneira negativa. Então, se levanta como Absalão e começa, muitas vezes, a minar as outras pessoas. Você lembra de Diótrefes lá nos dias de João? Gaio era o pastor daquela igreja. Disse que Diótrefes então proibia a comunhão dos irmãos. E pouco a pouco ele foi jogando as pessoas da igreja contra o apóstolo João e contra o pastor Gaio, que era o pastor daquela igreja. Agora, onde ele estava? Bem do lado do pastor. Diótrefes fazia parte da liderança. Estava bem do ladinho do pastor Gaio. Aitofel estava bem do ladinho de Davi. E Judas estava bem do ladinho de Jesus também. Tanto é que era um tesoureiro. Agora veja, Jesus confiou nele. E foi um dos principais traidores. Esse espírito maligno de Caim, ele atua muitas vezes junto com outros espíritos. O espírito de Judas é um espírito também que traz traição dentro da igreja. É só estudar a vida de Judas. E quantas vezes esses dois espíritos começam a trabalhar muitas vezes no coração de pessoas na igreja. Mas são pessoas que já têm motivação impura, motivação errada. A destruição aqui de Abel não se deu da manhã para a noite. Foi todo um processo. Aqui veio uma desembocadura. E você vê a presença do rancor, o espírito vingativo que estava lá no seu próprio irmão. Quinta característica. O espírito de Caim provoca mentira e indiferença. Diga isso. O espírito de Caim, quando opera na igreja, pode trazer a mentira e a indiferença. Vamos ver verso 9 e 10. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel? Respondeu ele, não sei. Mentira, pois essa é mentira. Sou eu o guarda do meu irmão? Aqui revela a indiferença.
E disse Deus, que fizeste? A voz do santo de teu irmão está clamando a mim desde a terra. A Bíblia diz lá em Salmos que um abismo chama outro abismo. E muitas vezes, uma pessoa, para justificar um ato errado, provocado pelo ciúme e pela mentira, pelo ciúme e pela inveja, começa agora então a usar da mentira. Os pecados muitas vezes vêm a uma pessoa em função de outro pecado que ela já cometeu. Ele vai somando pecado e iniquidade após si. E você percebe isso aqui na vida desse homem. Ciúme, inveja, rancor. Agora começa a entrar mentira. Senhor, sou eu o guarda do meu irmão? Indiferença. É uma somatória de pecados. Isso vai afetando de maneira tão terrível a alma de uma pessoa. E não há ministro de cura interior que possa resolver isso na vida da pessoa. Não há imposição de mãos de um profeta, um apóstolo, que pode livrar aí desse distúrbio. Somente um arrependimento em profundidade, um arrependimento, uma confissão autêntica, uma disposição íntima lá no coração, de dar as costas a esse tipo de pecado e não praticar mais. A igreja do Senhor em nossos dias, amados, está carregada de pessoas que têm demonstrado atitude de ciúme e inveja. E o que eu acho mais terrível com uma pessoa que age dessa maneira, se ela não se arrepende, ela está plantando uma raiz de iniquidade. E isso vai se manifestar nas próximas gerações. Ela criou um código. Lembra que nós falamos aqui no domingo que as iniquidades, na verdade, se constituem num código espiritual que é plantado na família e que vai determinar comportamentos, atitudes, muitas vezes a impedir a pessoa de alcançar o melhor de Deus. Talvez o destino profético dela nunca vai ser cumprido, porque lá atrás existe um código estabelecido já. E você vai ver que com essa atitude, lá na raiz genealógica familiar, ele planta um código que vai percorrer toda a linhagem familiar. E você vai ver muitas maldições aí sendo desencadeadas nas próximas gerações. E as maldições que vieram sobre Caim são as mesmas maldições que vêm sobre o ciúme, o ciumento e o invejoso. Vamos ver algumas maldições que estão registradas aqui. Veja no verso 12. Quando lavreres a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Primeira maldição que nós encontramos aqui, quando diz, você vai lavrar a terra e ela não vai dar mais a sua força. Sabe do que está falando? Não vai produzir. Improdutividade, falta de frutificação. Amados, nós conhecemos algumas pessoas, como declara o carioca com a gíria, parece que ele vive a vida toda catando cavacos e não sai disso. Há ministérios que não conseguem frutificar. Nós conhecemos algumas pessoas, 15 anos de vida cristã, já passou por 10 ministérios. E nenhum dos 10 conseguiu frutificar, não dá fruto. Na esterilidade, aí chega, me ajuda em oração, precisamos jejuar, fazer guerra espiritual, porque o diabo está impedindo. Por isso não há frutificação. Sabe por que não há frutificação? Talvez é o resultado, a consequência do ciúme, da inveja que está no coração dele. Diz aqui, você vai semear, vai lavrar a terra, mas ela não vai dar o fruto. Não terá fruto improdutivo. Quantas pessoas têm sonhos a nível espiritual, porém nunca alcançam nenhum. Papéis, folhas e mais folhas, carregados de projetos, de sonhos que nunca saíram do papel. Ele pode caminhar como ministério 10 anos e começa a analisar tantos projetos, tantos sonhos e nenhum foi concretizado. É alguém completamente improdutivo. É o tipo de pessoa que muitas vezes vai viver como Israel. Israel levou 40 anos
circulando no deserto para poder entrar na terra. E por uma lógica, se fosse contar os dias, você sabe em quantos dias eles poderiam entrar na terra? 11 dias. Com 11 dias estariam pisando na terra. E levaram 40 anos e as gerações passadas não conseguiram entrar. Há muitas pessoas hoje vivendo no deserto. É um tipo de pessoas que vai levar muitas vezes 20 anos para alcançar o que poderia alcançar em 6 meses. E há alguns que estão marchando há 10 anos e não conseguiram alcançar algo que ele poderia alcançar em 5 meses. E eu conheço muitas pessoas assim. Eles estão dando murros em ponta de faca. Improdutividade. Isso é algo muito terrível. Tem algumas pessoas, parece que elas estão destinadas a perder. Parece que vai fechar um bom negócio. Muitas vezes está devendo, precisa fechar alguma coisa para entrar numa prosperidade. Quando parece que as coisas vão dar certo. Quando vai, parece que fechar o negócio. De repente, não dá nada certo e volta na estaca zero. E você vê, a pessoa está vivendo assim há 6 anos, 7 anos. Aí você vai ver onde está a causa. Começa a mapear. Vê os sentimentos dele lá na ficha de libertação, por exemplo, na primeira página. Você vai ver que está marcado ciúme, inveja. Comece a cavar fundo. Você vai ver aonde está a raiz da sua improdutividade. Por que não produz nada na vida secular? Por que não produz nada no ministério? Porque muitas vezes as coisas não dão certo para ele. Quando parece que vai dar certo, já não dá mais. Está debaixo da maldição de Caim, improdutivo. Segunda coisa que diz aqui: fugitivo e vagabundo será na terra. O que significa viver como fugitivo, como vagabundo? O que um vagabundo e um fugitivo faz? Caminha sem rumo. Sem direção. Não tem uma direção certa. Fugitivo e vagabundo será na terra. Ou seja, vai viver sem um propósito definido, sem uma direção específica, não tem um destino. Vou pisar um pouquinho mais forte. Você já viu aquelas pessoas que chegam para você e dizem: olha, eu sou crente há tantos anos, não sei o que Deus tem para mim. Eu não sei o que Deus quer de mim. Me ajude em oração, que eu não descobri ainda a vontade de Deus. Olha, não sei o que Deus quer para mim. Me ajude a orar. Você já viu isso? Isso revela que é uma pessoa sem destino, sem rumo. Sem uma definição. Não tem um propósito. Isso significa viver como fugitivo e vagabundo na terra. É ter falta de propósito, falta de direção. Perceba que o mandarilho, quem já viu o mendigo? Ele tem um lugar fixo? Não. Hoje está aqui, amanhã está ali. É a maldição do vagabundo. O espírito da maldição do vagabundo paira sobre os mendigos. Agora os mendigos espirituais, que não tem parada. Vive mudando de trabalho. Olha, mas eu tenho dificuldade. Pego carteira de alguém, eu olho em um ano, 6, 7 trabalhos diferentes, não para em trabalho. Vive mudando de emprego. Ou se mudando de igreja. Cada vez que encontra com a pessoa, está numa igreja, um ministério diferente. Em 2 anos, muda 5, 6 vezes. Vive mudando de igreja. Mudando de ministério. Uma hora, guerra espiritual. Não, eu não caio mais em guerra. Estou agora em assistência social, trabalhando com mendigos de rua. Aí você encontra 6 vezes. Não, eu estou trabalhando com o ministério de evangelismo. Agora descobri, sou evangelista. Aí passa algum tempo. Não, agora estou trabalhando com esportes. Tem que levar a cultura do reino para o esporte. Ele muda constantemente. É o cara que muda de trabalho, vive mudando de trabalho, vive mudando de igreja, mudando de ministério. Se ele está debaixo dessa maldição, ele não tem parada fixa também, vive mudando de casa. E quantas vezes não paga o aluguel, vai embora para outra, depois deixando sem pagar. Eu já conheci irmãos, mas que cada 2, 3 meses mudavam de casa. Não podemos olhar isso com olhos de normalidade. E agora, ultimamente, temos visto alguns irmãos mudando de esposa, mudando de marido.
Crentes e mudam toda hora. Pessoas que estão no 6º casamento, 5º casamento, e sempre um pastor irresponsável ali oficializando. Está debaixo desse tipo de maldição. É a maldição de Caim que está sobre ele. É a maldição aqui do andarilho, do fugitivo, do vagabundo. Ele vive fugindo de uma realidade. Isso aqui é uma maldição terrível. Agora perceba para onde ele foi depois da morte do seu irmão. Onde ele decidiu se instalar? Numa cidade chamada Node. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Node, ao oriente do Éden. Amados, o invejoso, o ciumento, aquele que está debaixo do espírito de Caim, ele sabe muito bem aonde ele vai escolher para viver. E Node, no hebraico, tem um significado um tanto curioso. Significa fugir, fugitivo. Alguém que não tem parada fixa. Uma outra tradução também hebraica para essa palavra é como alguém que dá 2 passos para frente, 2 passos para trás. 5 passos para frente, 5 passos para trás. 10 passos para frente, 10 para trás. Sabe o que isso significa? Nunca vai sair da situação que ele está. É o ambiente, é o domicílio onde não há mudança. É o lugar do fugitivo, é o lugar do ciumento. Node quer dizer isso. E foi onde exatamente o local onde ele foi morar. Outro tipo de maldição que vamos encontrar aqui está no verso 14. Ele constrói um relacionamento com Deus baseado exatamente no medo e na culpa. Vejam o verso 14. Ele fala diante do Senhor o seguinte: eis que hoje me lanças da face da terra, e também da tua presença ficarei o quê? Escondido. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E qualquer que me encontrar, matar-me-á. Estava tão patente nele o medo e a culpa. Bem claro. E ele constrói então seu relacionamento com Deus, caracterizado pelo medo e pela culpa. Uma consciência completamente legalista. E vivia se autocondenando. Eu tenho certeza que a pessoa que tem ciúme, inveja, ela faz tanto mal a outra pessoa. E ela tem consciência disso. E é o tipo de pessoa que vive se autocondenando, se autoacusando. Ela sabe que está errada, mas até o fato de se arrepender diante das outras pessoas, parece que vai ferir a sua reputação, vai ferir a sua autoimagem. Ela não quer. O que os outros vão pensar. Quando alguém entra para o reino de Deus, ele quer ser uma pessoa curada, liberta dos desajustes emocionais. O primeiro propósito dela é fazer com que a sua reputação seja crucificada. Diga isso a pessoas que estão ao lado. Para alguém ser liberto, curado. A primeira coisa que deve acontecer é ele morrer para a sua própria reputação. Agora perceba que esse homem aqui, Caim, ele sai da presença de Deus, carregando todo um peso de culpa, um peso de medo em si. Uma consciência completamente religiosa, legalista e vivendo se autocondenando. Agora, que tipo de código ele plantou? Um código de iniquidade. E como se manifestou a maldição na sua árvore genealógica? De diversas maneiras. E nós podemos ver na descendência desse homem. Vamos ver algumas coisas aqui. Verso 17. Depois disso, então, habitando lá em Node, na terra, onde ele era fugitivo da situação, onde ele não conseguia prosperar, improdutivo, 10 passos para frente, 10 para trás, ele conhece a sua mulher, ou seja, tem um relacionamento com ela. E começa a vir a descendência. Primeiro filho, Enoque. Não é aquele Enoque que caminhou com Deus, esse aqui é outro Enoque.
E ele foi construir uma cidade para seu filho. E deu o nome de Enoque. Agora, quem foi o neto de Caim? Verso 18. E a Enoque nasceu Irade. Irade carrega um significado muito negativo no seu nome. Essa palavra irade no hebraico quer dizer asno selvagem. Então nasceu na família alguém que tinha uma personalidade, agora um caráter de asno selvagem. Sem senso, sem noção. Olha o código genético. Existe uma genética espiritual na árvore genealógica familiar. Irade gerou a Meujael. Quem foi Meujael? Bisneto de Caim. E você sabe o que quer dizer no hebraico essa palavra aqui? Meujael. Deus é destruído. Exatamente o código que está no meio hoje do ateísmo. É o código que está no meio de muitas religiões que não creem na existência de Deus. Agora, esse nome aqui tem um significado horrível. Deus é destruído. O neto recebe o nome de asno selvagem. O bisneto, Deus é destruído. Vamos ver na sequência aqui. Vem o tataraneto. Metusael. Metusael no hebraico quer dizer um desejo compulsivo de possuir, independente das situações para conseguir algo. Aqui está a raiz de toda a cobiça, todo o desejo de enriquecer, de prosperar, sem o propósito de Deus, sem os princípios de Deus, é algo compulsivo. E aquele que faz das riquezas dos bens é o próprio Deus. Veja que código terrível que foi plantado lá na raiz. E Metusael gerou quem? Lameque, o pai da poligamia. Porque verso 9 diz que ele toma para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, o nome de outra é Zila. Aí se começa a ver Jabal, foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Aí esse Jabal teve um filho chamado Jubal, foi o inventor de harpa. Aí o outro descendente começou a inventar armas de ferro, cobre, começaram a se ferir. E quando você chega lá em Gênesis 9, diz que a terra já havia se enchido de violência, mas a raiz estava aqui. Veja que tipo de semente ele plantou. Veja o tipo de semente que uma pessoa que é carregada pelo ciúme e pela inveja está plantando dentro das próximas gerações. Que tipo de código ele está determinando lá na raiz? O invejoso, a pessoa que tem ciúme, muitas vezes está no ministério e ele não consegue vislumbrar que pelas atitudes dele, ele está estabelecendo um código que vai afetar a sua descendência. E os problemas virão lá na frente de maneira tão terrível. As maldições virão. Amados, há muitos ministérios indo água abaixo por causa dessa maldição. A maldição de Caim. Igrejas estão atadas por esse tipo de maldição. Denominações inteiras sendo influenciadas por esse espírito de inveja. Lamentavelmente, da mesma maneira que aconteceu aqui nesse capítulo de Gênesis, estamos vendo as mesmas coisas acontecendo dentro da igreja hoje. Como podemos se livrar desse tipo de espírito? Mediante arrependimento. É o primeiro espírito que fala aqui em Judas, versículo de número 10. Qual o segundo espírito que encontramos aqui? O primeiro fala o caminho de Caim. Em segundo lugar, o erro de Balaão. É outro espírito que tem atuado na igreja em nossos dias. Nós temos um CD ali, 3 espíritos que minam a igreja. E onde opera o espírito de Balaão? Em cima de 2 áreas. Levar as pessoas a serem honradas pelos homens. Em segundo lugar, aquelas pessoas que querem usar
qualquer forma de ministério e dom que Deus deu para tirar algum tipo de proveito financeiro. Amados, há quantas pessoas na igreja hoje que desejam, na verdade, receber a honra dos homens? Se não são honrados pelos homens, eles ficam completamente entristecidos. Há pessoas que estão prostituindo o seu ministério devido à questão da honra humana. Agora, para você saber como esse espírito opera na igreja, e pode entrar no ministério, entrar em alguém, você precisa estudar um pouquinho acerca do comportamento de Balaão. E nós vamos lá para o livro de Números, vamos analisar 2 capítulos, para poder discernir a linha de operação desse espírito dentro da igreja. Números 22. Você sabia que Balaão não era um falso profeta? Ele era um profeta do Senhor. E depois, então, começou a profetizar de maneira falsa, porque não soube lidar com algumas situações. No domingo nós vamos falar aqui sobre os níveis de maturidade de um filho de Deus e de um ministério. Uma das características de uma criança espiritual, de um adolescente espiritual, é não saber tratar com a questão de honra. Honra é uma coisa, bajulação é outra. E tem muitas pessoas que não sabem lidar com bajulação. Ao levar um tapinha nas costas de alguém, você não imagina como o coração dele se enche de soberba. E fica feliz com isso. E se não recebe em alguns lugares, ele é capaz de sair xingando. É pessoa que não sabe lidar com esse tipo de coisa. Agora vamos ver algumas atitudes aqui. No capítulo 22, você vai perceber que o Senhor falava com esse homem aqui cara a cara. Ele tinha intimidade com Deus. Veja o verso 9. Então veio Deus a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão contigo? Perceba que o Senhor está dialogando com Balaão aqui. Ele ouvia a voz de quem? A voz de Deus ou a voz do diabo? A voz de Deus. E há pessoas que começam bem na igreja ouvindo a voz de Deus. São profetas do Senhor. Verso 20. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse: já que esses homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás somente aquilo que eu te disser. Então, havia uma certa intimidade com Deus? Sim ou não? Havia. E como esse homem se corrompeu? A tal ponto de nem dar ouvido à voz de uma mula. A corrupção no seu coração. A busca da honra humana. A questão financeira. Você sabia que esse homem aqui tinha os olhos abertos para o mundo espiritual? Ele conhecia muito bem o mundo espiritual. Capítulo 24, versículo 3. Diz o seguinte: então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Então ele via o mundo espiritual. Ele entrava numa percepção espiritual, conhecia o mundo do espírito. Verso 15. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Sabe o que significa na Bíblia ter os olhos abertos? É conhecer o mundo espiritual, conhecer o mundo do espírito. E esse homem conhecia. Como muitas pessoas que nós conhecemos, que começaram a mover profeticamente bem, tinham os olhos abertos, ouviam a voz de Deus, mas tiveram um final trágico, muito triste. Ele ouvia a voz de Deus. Versículo 4. Fala aquele que ouve as palavras de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso. Ele não somente ouvia a voz de Deus como profeta, mas tinha visões de Deus na sua presença. Verso 4 diz aqui: e vê a visão do Todo-Poderoso. Olha que ministério tremendo. Esse negócio de cair no Espírito não é novidade. Sabia que naquela época já existia? Diz aqui, verso 4, aquele que ouve as palavras de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai. E se ele abre os olhos, ele caía pela presença do Senhor.
Então se alguém chegar para você e dizer, olha, cair do diabo, disse, não, tem o cair de Deus, do Espírito, está aqui, ó. E Balaão caía pela presença de Deus. Diz aqui, o homem que cai diante de Deus. Olha que coisa tremenda, gente. Ouvia a voz de Deus, via o Senhor, via o mundo espiritual, caía pela presença de Deus. E a Bíblia descreve ainda algumas qualidades mais aqui. Além de ter essas manifestações sobrenaturais, ele teve revelações do próprio Deus. Veja o verso 16. Fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os desígnios do Altíssimo. Sabe o que significa conhecer os desígnios do Altíssimo? É ter revelações. É entrar no coração de Deus e saber as coisas que vão acontecer. E esse homem profetizou sobre o futuro de Israel. Há coisas que vemos em Israel hoje, foi profetizada por ele. Verso 16. Fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os desígnios do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se abre os olhos. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela de Israel. Se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe, e destruirá todos os filhos do orgulho. Edom lhe dará uma possessão, e assim também Seir, os quais eram seus inimigos, pois Israel fará proezas. E de Jacó um dominará, e destruirá os sobreviventes da cidade. Ele começa a ter uma visão aqui em relação a Israel. Também viu Balaão Amaleque e proferiu a sua parábola, dizendo: Amaleque era o primeiro das nações, mas no seu fim será a destruição. E vendo então os quenitas, proferiu a sua parábola, dizendo: Firme está a tua habitação, e posto na penha está o teu ninho. Todavia será o quenita assolado, até que Assur te leve por prisioneiro. Proferiu ainda a sua parábola, dizendo: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Não os virão das costas de Quitim, e afligirão Assur. Igualmente afligirão a Éber, e que também será para a destruição. E você vai ver que isso aconteceu na história de Israel. Ele profetiza sobre a vinda de Jesus. Olha que intimidade tremenda com o Senhor. Veja o verso 17. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. E de Jacó procederá uma estrela. Aleluia. Que estrela? Jesus. E de Israel se levantará um cetro, que ferirá os termos de Moabe. Veja o 19. De Jacó um dominará, e destruirá os sobreviventes da cidade. Está falando de Jesus. Veja que coisa tremenda. Agora, onde começou a decadência de Balaão? E onde começa a decadência de um obreiro, de alguém que está sendo usado por Deus de maneira tremenda? Primeira coisa, quando ele começa a amar o dinheiro. Veja o verso 7 do capítulo 22. Foram-se, pois, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegando a Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque, e quiseram pagar ele. Aqui começa o erro. O amor ao dinheiro na vida de alguém abre uma brecha para que o espírito de Balaão venha e comece a operar de uma maneira tremenda. Sabe por que estamos ministrando no Brasil e em outros países o seminário Curando as Finanças? Não é para as pessoas enriquecerem da noite para o dia, porque nós ensinamos somente princípios para ter uma vida próspera baseada em arrependimento, mapeando pecados. O ano passado ministramos aqui 30 pecados que um crente pode cometer com dinheiro. Aquela lista já aumentou. São 32, porque encontramos mais 2 lá no livro de Provérbios. Agora precisamos mexer nessas áreas para levar as pessoas a se conectarem muito bem com o dinheiro. Sabe por quê? Porque quando Deus começar a liberar riqueza na igreja, se essas pessoas, se o corpo de Cristo não for bem tratado,
eles não vão saber o que fazer com o dinheiro. Conheço alguns ministérios que de repente passaram por um processo de transformação, receberam até unção profética apostólica, mas foram ministérios que nunca foram tratados na sua área econômica. E agora, quando os recursos financeiros estão vindo em abundância nos ministérios, alguns estão como loucos, sem saber o que fazer. Então estão gastando hedonismo, botando 2, 3 carros importados na garagem, construindo impérios, e esse não é o propósito. A grande transferência de riquezas que está vindo é para levar a igreja a cumprir o cumprimento da grande comissão, semear em nações que são completamente pobres, por isso Deus está liberando o recurso financeiro. Agora, se uma pessoa não sabe lidar com o dinheiro, não sabe conectar-se com ele, ele vai ter sérios problemas nos dias que nós estamos vivendo. Porque Deus já está operando de maneira extraordinária uma grande transferência de riquezas. E há muitas riquezas vindo para a igreja, e ela tem que saber muito bem como agir diante disso. Quem não é tratado de maneira muito profunda pode amar o dinheiro. Deus trabalhou conosco de maneira tremenda por 4 anos e meio, tirando basicamente tudo que tínhamos, simplesmente para sabermos como lidar com os recursos que viriam. Porque alguém, 2 anos e meio, de deserto total, aprendendo princípios. E Deus está fazendo isso com muitos ministérios, para que aprendam algo. Isso é muito importante, porque o dinheiro mais pode corromper alguém. No Brasil, há muitos ministérios hoje que estão rompidos pela ganância e pelo amor ao dinheiro. São ministérios que estão enriquecendo mediante a unção que Deus deu. Ministérios que têm uma unção tremenda de cura e hoje estão enriquecidos. Estava conversando com minha esposa e mais alguém dias atrás. Jesus operou milagres extraordinários. Você já imaginou se cada milagre que Jesus operasse naquela multidão levantasse uma oferta? Jesus nunca fez isso. Alguém chegou para ele e disse: olha, se você fosse um ministério iníquo, com motivações impuras, você estava milionário com um aviãozinho e tudo por aí. Porque há coisas extraordinárias que acontecem nos seminários. E se levantarmos oferta, as pessoas vão doar. E tem muita gente que faz isso. Esse é o caminho de Balaão. Veja, a Bíblia fala muito sobre isso no Novo Testamento. Alguns que tomam o caminho de Balaão. Abre lá em 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 15 diz o seguinte: os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Verso 14 aí fala de ganância também, né? Tendo os alvos cheios de adultério, saciados no pecado, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na ganância. E esse espírito estava operando lá na igreja de Pérgamo. Tenho contra vocês que aceitam a doutrina dos nicolaítas e dos balamitas, que seguiam o quê? A doutrina de Balaão, comercializando os nomes de Deus. Aqui está o começo da queda desse profeta. Amou o dinheiro. Segundo lugar, buscou reconhecimento, posição, honra e glória de maneira completamente humana. Veja no capítulo 22. Verso 16 e 17. Estes vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, e amaldiçoar-me este povo. Olha o que ele queria: honrar, porque grandemente honrarei. Infelizmente Balaão foi atrás dessa honra, dessa glória, reconhecimento e posição. Há pastores do Brasil
sendo condecorados com comendas de altos ilustres da maçonaria. Sabia disso? Ah, não! É uma menção honrosa. De repente, um vereador na cidade estabelece um projeto. Você sabe que esse vereador é maçom? Ah, fulano de tal vai ser reconhecido na cidade como cidadão honorário. E vai ser dado um título. Então convoca uma reunião, chama muita gente, chama outros pastores para ir, e de repente ele está recebendo um título de cidadão honorário da cidade. Mas está vindo das mãos muitas vezes de um político maçom. Ele foi idealizador. Sabe o que é isso? É receber a honra dos homens. Há muitos pastores hoje no Brasil que estão caminhando de braços dados com a maçonaria. E muitos deles você assiste pela TV no Japão. E você não sabe os comprometimentos que eles estão tendo dentro da maçonaria e ordens secretas. Um desses foi na televisão e disse, não, a maçonaria é simplesmente uma instituição filantrópica. E não há nenhum problema em um crente ser maçom. Espírito de Balaão que está atuando. E vão muitas vezes, por causa de dinheiro, por causa da honra, eles estão recebendo muitas vezes dinheiro da própria maçonaria. Isso aconteceu aqui com Balaão, e isso levou ele a uma grande insensibilidade espiritual. Se você perceber no capítulo 22, do verso 22 ao 31, ele entrou num nível de tanta insensibilidade, falta da sensibilidade espiritual, que Deus tentou falar inúmeras vezes com ele não ouvia. Teve que usar uma mula, e mesmo usando a mula ele não entendeu, deu uma maior surra na mula. Pode ler no capítulo, você vai ver. Deus estava usando aquela mula. E ele nem percebeu que Deus usava a mula, porque tentou falar de outras maneiras, não conseguiu chamar a atenção de Balaão, porque estava insensível. Pessoa quando começa a amar o dinheiro, que começa a entrar no ministério, quando ele começa a amar a honra dos homens, ele começa a se tornar insensível também. E um abismo chama outro abismo. Gasta de maneira hedonista. Mas vou falar algumas coisas que vai assustar vocês aqui. Mas temos informações de pregadores que têm livros escritos. Vão a conferência muitas vezes para ministrar. Quando pastores vão pagar a conta de hotel, está lá litros de uísque que foi consumido. E a notícia é que alguns até prostitutas levam para dentro do hotel. E são pregadores conhecidos, tem livros aí. Agora, por que a pessoa faz isso? Muitas vezes para ela já é normal isso, se tornou tão insensível. Entrou pelo caminho de Balaão, o amor ao dinheiro, a insensibilidade, a busca da honra. Eles têm prestígio, têm honra, são conhecidos, têm livro escrito. Está tão insensível que entra por esse caminho. E para ele é algo normal. A consciência está completamente cauterizada. Para ele é normal aquilo que ele faz. Perceba que ele perdeu aqui a sua consciência, mesmo depois que o anjo lhe corrigiu. Ele não mudou de direção e decisão. Ele continuou na mesma mentalidade que tinha. Veja o verso 34. Respondeu Balaão, o anjo do Senhor, pequei, porque não sabia o que estava parado no caminho para te opores a mim. E agora você parece mal aos seus olhos, voltarei. Olha que insensibilidade ele fala com o anjo. Não interessa, mesmo que pareça mal aos teus olhos, voltarei. É alguém que traça o seu caminho de maneira completamente errada. E ele vende o seu dom, vende o seu ministério. Tirou o valor daquilo que Deus havia dado a ele. Pessoas que estão no ministério têm que ter muito cuidado. Se ele é um crente maduro, um ministério maduro, uma das primeiras coisas que ele vai ter que aprender é lidar com as bajulações que vem. Eu nunca esqueço quando chegaram até Moody, assim que ele terminou de pregar um sermão, e vieram ali alguém que quis encher a bola dele. Botar ele no pináculo.
Olha, que mensagem, que tremendo tua mensagem. Eu sei disso. O diabo acabou de me falar ali até isso. Na boca de uma pessoa, muitas vezes, amados, são uma instigação maligna para levar a pessoa a se exaltar. Que mensagem, que sermão, que palavra. Mas muitas vezes, até isso, a pessoa nem sabe. A pessoa que está falando isso está sendo usada até pelo inimigo. Aí mexe com a pessoa. Eu sou o cara, eu sou melhor, eu tenho um bico de ouro. A minha melhor mensagem é todo mundo. E você coloca numa posição superior. Isso é muito terrível. Isso ronda muitos obreiros. A ganância pelo dinheiro. Alguns ministérios começaram bem. Agora a gente fica horrorizado com algumas coisas que acontecem, como alguns dias atrás. Uma base da Jocum. Não quero falar a cidade que é, porque esse ministro é dessa cidade. Então convidou para ministrar uma noite, lá na base. Olha, 5 mil reais para ministrar louvor uma noite. Você sabe que a Jocum já é completamente uma obra de fé, busca a Deus. Poxa, 5 mil reais na minha cidade. Está desconvidado, não queremos. Veja, 5 mil. E é alguém que se ouve direto, até chora uma noite, sendo na mesma cidade. Ele ia pegar seu carro, ia botar sua violinha, ia lá ministrar uma noite, talvez uma hora, mas 5 mil. Se não tivesse 5 mil, não iria. Talvez você chora de quebrantamento, eu choro de raiva. De pessoas que não têm visão de reino. Terceira coisa que encontramos aqui, e com isso terminamos. A rebelião de Coré. Atrás da rebelião de Coré está a operação de um espírito terrível. E sabe como o espírito de Coré age dentro da igreja? Primeiramente, levando as pessoas a desacreditar e a confrontar o líder. Perceba que Coré queria minar sempre a congregação, sempre para questionar a vida de Moisés, sempre para questionar a vida de Arão. E você vê que eles conseguiram trazer divisão, porque em alguns momentos a congregação ficava contra Moisés e contra Arão por causa de Coré. Diga a pessoa que está lá, cuidado com o espírito de Coré dentro da igreja. Veja lá em Números, capítulo 16, verso 3. Uma outra característica desse espírito é tentar igualar o líder com o povo. Julgando a decisão de Deus em separar alguns para os ministérios. Veja o que ele faz aqui, versículo 3. E ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram: demais é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a Assembleia do Senhor? Pessoa que está debaixo da influência do Espírito de Coré vai chegar para outras pessoas e dizer: olha, o líder está querendo isso, mas todo mundo pode fazer. Por que só ele quer orar? Por que só ele quer pregar? Todos são pregadores. Olha, fulano de tal, Joãozinho, tem uma mensagem tremenda. Ele veio lá da igreja tal, era pregador lá, já está há 6 meses aqui, por que não prega? Ele profetizava lá, está 2 meses na igreja, tem que dar lugar para ele profetizar. É exatamente isso que Coré está fazendo. Chegava para o povo e dizia: olha, todo mundo aqui é santo, todo mundo pode ouvir a Deus, por que só Moisés e Arão estão ouvindo? Você já viu esse tipo de espírito anda em algum lugar? É o espírito de Coré. Ele vai tentar igualar aquelas pessoas que o Senhor escolheu para liderar, tentando minar a igreja e dizer: não, é todo mundo igual. Eles são iguais às outras pessoas. A igreja de Deus, ela tem que mover dentro de um aspecto de teocracia. Diga isso: o governo de Deus é teocrático. E quantas igrejas vivem na democracia?
É o povo que escolhe. Democracia já vem no demo. Diga uma vez mais, o governo de Deus é teocrático. O governo de Deus é teocrático. Não a democracia. Não a democracia. Na democracia todo mundo opina, as coisas são exatamente como elas querem. O Espírito Coré opera dentro da democracia. Terceira característica. O Espírito Coré leva as pessoas a não se conformarem com a posição que foi dada a elas. Elas querem mais. Eu não quero ser um diácono, eu quero ser um pregador. Eu quero ser um pastor. Veja o verso 9 e 10. Moisés começa a falar com Coré e diz o seguinte, verso 9. Acaso é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de fazeres o serviço do tabernáculo do Senhor e estar esperando a congregação para ministrar? Eles já faziam isso, mas queriam mais. E te fez chegar, e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi, procurais também o sacerdócio. É o tipo de pessoa que não está contente com aquilo que está fazendo, ela quer mais, mas uma intenção negativa. Bota ele para pregar na terça-feira, quer pregar no domingo também. É o culto que tem mais gente, eu quero no domingo. É designado ele fazer algo, ele não está satisfeito, quer algo mais. Pessoa que está debaixo da unção diabólica do Espírito de Coré, né? Nem é unção, é um murção que está sobre ele, não vai estar contente com aquilo que está fazendo. Não se conforma, ele quer mais, quer estar numa outra posição. Se é designado alguma coisa, muitas vezes vai refutar, não quer, quer outra coisa. Quantos sabiam que no ministério começamos nas coisas mais simples? Eu sempre digo, sabe como começou meu ministério? Carregando a mala de homem de Deus. Office boy de alguém, um Timóteo de alguém. Os primeiros lugares que fomos pregar, lugar que ninguém queria ir, favela. Um lugar no Paraguai chamado Três Bocas. Clientela lá, só a cavalo, bicicleta ou moto. Nem estrada tinha. Eu ia de moto na garupa de alguém. Um lugar que só falava Guarani. Então, para pregar uma palavra de 10 minutos, vai quase meia hora. Eu traduzir para espanhol, depois para o Guarani. Lugar de extrema pobreza, casas de barro, famílias com inúmeros filhos. Uma das casas a gente entrava, aquele bando de filhos deitados ao chão, parecia uma ninhada de rato. E era o lugar que a gente ia pregar. Agora, ninguém queria ir naquele lugar. Favela. Quantas vezes fomos pregar em favela? Ninguém queria ir. Aí chega alguns, em alguns lugares que vamos pregar. Por favor, venha, coloque a mão na minha cabeça e transfira a unção. Vai e paga. Opa, isso que eu paguei antes. Está disposto a ir na favela, chega com a roupa, sair de lá cheirando fumaça. Você está disposto a ir em lugar que ninguém quer ir? Interessante, nós estamos indo para a África todo ano. Se você anuncia, vamos fazer uma viagem a Miami, quem quer ir? Vai chover de gente. E há pessoas que vão na África uma vez, nunca mais querem voltar. Agora, você chama para ir em qualquer país da Europa, enche de gente que ir todo ano. Se puder, vão todo mês. Missionário na Europa. Gente, vá ser missionário lá na África. Vai lá em Maputo, Moçambique. Na Manchúria. Quem quer ir para a Manchúria? Tem gente que acha que nem existe esse país. Existe. País terrível. No Oriente. Oposição maligna, pobreza, ninguém quer ir. Vamos adiante para terminarmos aqui. O Espírito de Coré, ele vai tentar contaminar os mais altos líderes. Não pense que alguém que está na igreja debaixo da influência desse Espírito vai procurar as ovelhinhas mais simples. Primeiramente vai procurar os líderes, os de qualidade. É isso que ele vai tentar escolher para minar. Veja o verso 2. Ora, Coré, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e
filho de Peleque, filhos de Rubem, tomando certos homens. Levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, que eram príncipes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome. Quem o Espírito de Coré vai procurar? É uma pessoa simplesinha, grandão, de referência na igreja, para tentar minar outra liderança. E eles começam então, confabular entre si, para que todos fiquem contra Moisés e Arão. Há igrejas hoje que estão sendo destruídas por esse espírito terrível, pelo espírito de Coré. E traz uma contaminação terrível. Outra característica, o espírito de Coré vai fazer com que a congregação muitas vezes sofra danos violentos. Verso 20. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio dessa congregação, para que eu, num momento, os possa consumir. Transformaram a congregação em algo abominável, conseguiram minar, contaminar de maneira corporativa, se tornou algo abominável diante de Deus. Ele queria destruir toda a congregação agora. E Moisés, que tinha um coração de Deus, o que ele faz? Vai e intercede pelo povo. E o Senhor poupa o povo. E a terra se abre. E cai lá dentro. Quem? Coré. Seus aliados, Datã, Abirão e o povo que ele contaminou. Amados, sempre haverá um juízo. Olha, eu vejo as pessoas se deixam usar por espíritos malignos nessa linha, sem saber, muitas vezes, não avalia o juízo de Deus que pode vir. Deus não deixa ninguém impune. Se ele tem motivações erradas, não trata com isso, abre brecha para que espíritos venham. As coisas podem acontecer, mas depois Deus julgou. Eles contaminaram toda a congregação, essa congregação ela foi julgada. O espírito de Coré vai trazer sempre juízo. Houve juízo sobre Caim, houve juízo de Deus sobre Balaão e houve juízo de Deus sobre Coré. Verso 31 até o 33, e com isso terminamos. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. A terra abriu a sua boca e o cercou com as suas famílias, como também a todos os homens que estavam aliançados com Coré, os homens que pertenciam a ele, e a toda a sua fazenda. Assim eles e tudo o que era seu desceram vivos ao céu, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Você sabia que com esses juízos é uma forma de Deus purificar, limpar uma congregação? E esteja preparado. Estamos chegando, isso que eu vou falar agora é completamente profético. Estamos vivendo um tempo em que o fogo de Deus está vindo sobre a igreja. E esse fogo virá em duas dimensões. Está vindo agora, primeiramente para a limpeza, para purificar. E bem-aventurados que estão entrando nessa dimensão do Espírito, permitindo que o fogo queime as escórias, para purificar a igreja. Mas se alguns não virem, virá o fogo de Deus, mas num outro aspecto. O segundo aspecto do fogo de Deus vindo para a igreja será num aspecto de juízo, para julgar, como foi julgado aqui a Caim, como foi julgado Balaão, que perdeu sua unção, perdeu seu ministério, como foi julgado aqui Coré, Datã e Abirão, e os que se aliançaram com ele. A terra os cercou. É uma maneira do Senhor purificar. E diz a palavra lá no Velho Testamento, tanto no livro de Malaquias como Zacarias: e o dia do Senhor virá como fogo de ourives, como sabão de lavandeiros. Agora, esse dia do Senhor não está se referindo à vida de Jesus. É o dia que estamos vivendo agora, onde está havendo purificação na igreja. E diz ali que ele virá, então vai purificar os filhos de Levi, para que sirvam ao Senhor. Então saiba que esse fogo ele virá em duas dimensões. Primeiramente virá no aspecto de pureza, de cura. Mas se não virmos, não dermos atenção a isso, a segunda dimensão virá exatamente para juízo, como veio aqui em todas
todas essas situações. Agora, precisamos fazer uma análise das nossas vidas, famílias e igrejas. Será que esses espíritos não estão operando? Será que na nossa caminhada não há ciúme, não há inveja? Será que não estamos buscando a honra dos homens? Quais são as reações, as atitudes diante do dinheiro? O que fazemos quando alguém vem e dá uma palavra, muitas vezes, de bajulação? Qual a nossa atitude? Um elogio? Sabemos receber elogios? Tomamos ele e lançamos para o Senhor ou vamos retendo isso para nós? Será que não estamos comendo as gorduras? O sumo sacerdote, ele tinha que queimar toda a gordura no altar para o Senhor. E há muitas pessoas querendo tomar a gordura para si. O espírito de Balaão começa a vir para atuar em cima disso. Qual a visão que temos tido de liderança? Deus colocou líderes sobre você. O reino de Deus é organizado. Há uma estrutura. Há pais espirituais, há mães espirituais, há pastores. Obedecei a vossos pastores, porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão dar conta delas a Deus. Ah, mas eu tenho 50 anos, aquele camarada tem 28. Como eu vou obedecer a ele? Não interessa. Foi a pessoa que Deus colocou. E você sabia que idade etária no reino de Deus não tem importância nenhuma. Eu, quando fui colocado no ministério pastoral, estava com 22 anos de idade. E a maioria das pessoas eram pessoas mais idosas. Então, a medida de maturidade de alguém não é mediante a idade etária dele, mas sim a experiência com o Senhor. E se Deus coloca diante de você um pastor tão jovem, bem mais novo, há pessoas que não querem receber o conselho dele e entram pelo caminho de Coré e começam a falar, mas ele é muito jovem na igreja, por que vamos obedecer a ele? De repente, a metade da congregação está pensando dessa maneira. Foi o que aconteceu com Israel. Se não há uma cura, um arrependimento, uma confissão sincera diante de Deus, um arrependimento, os problemas virão essas pessoas amanhã depois. Você está em pé em nome de Jesus. Você vai orar comigo agora da seguinte forma: Senhor Jesus, nessa noite eu me coloco na tua presença e numa atitude de arrependimento eu quero confessar os meus pecados na tua presença. A tua palavra diz, Senhor, se eu confessar como resultado de arrependimento no meu interior, tu és fiel, não somente para perdoar, mas também me purificar de toda injustiça. E nessa noite, Senhor, eu estou renunciando toda injustiça no meu coração. Peço perdão pelo ciúme e inveja quando tomar um lugar em meu coração. O espírito de Caim só pode operar onde há uma base para ele operar. E o ciúme e inveja é a base para a operação desse espírito. Pois eu peço perdão por esses pecados, renunciando hoje todo fruto desses pecados, como distúrbio emocional, a depressão, os problemas emocionais, a falta de sensibilidade, o sentimento vingativo, o ódio, o rancor, o ressentimento. Em nome de Jesus, eu vomito para fora todas essas coisas, porque eu sei que esses sentimentos perversos dão lugar a demônios, a espíritos malignos, especializados nessas áreas. Eu quero quebrar hoje na minha vida todas as bases espirituais para a operação demoníaca. Senhor, eu me arrependo hoje por todo o pecado de ganância,
por qualquer possibilidade, em olhar para o ministério, olhar para alguma atividade da igreja, com um objetivo iníquo, de tirar proveito nisso, e até mesmo proveito financeiro. Eu peço perdão a Ti hoje. Guarda o meu coração, Senhor, que eu possa amadurecer, sabendo lidar, não somente com as críticas das pessoas, mas maiormente ainda com os elogios, com as bajulações. Circuncida o meu coração hoje, Pai. Circuncida pelo Teu Espírito os meus ouvidos, Senhor. No nome de Jesus. E eu aniquilo da minha vida toda motivação errada, toda operação do espírito de Balaão, da força maligna que destruiu o ministério de Balaão. Alguém que tinha comunhão com Deus, ouvia a voz de Deus, via Deus, era impactado pela presença de Deus, mas se tornou tão insensível, com a mente cauterizada, não quis sair mais desse ambiente de iniquidade. Eu não quero isso para a minha vida. Purifica hoje, Senhor, as minhas motivações. Eu quero quebrar na minha vida hoje toda operação do espírito da rebelião. Porque o rebelde tem um companheiro que age sobre ele, que a Bíblia chama de espírito cruel. Um demônio. E eu não quero permitir na minha vida a operação desse espírito. Por isso eu rejeito hoje toda forma de rebelião. Tanto a rebelião aberta, explícita, como a rebelião subjetiva, guardada lá no coração. Reconheça hoje, Senhor, que eu tenho que obedecer e honrar as pessoas que Deus colocou sobre a minha vida como autoridade legítima. Por isso eu me arrependo hoje, pedindo perdão por todas as vezes que eu questionei a autoridade, questionei as decisões, que eu questionei os conselhos que foram dados a mim pelas figuras de autoridade espiritual que o Senhor colocou sobre a minha vida. Toda ação do espírito de Coré eu rejeito hoje na minha vida, em nome de Jesus. E quero caminhar em obediência, em integridade na presença do Senhor. Toda ação desses três espíritos, que é uma trindade satânica, que Satanás tem liberado sobre a igreja, para trazer destruição. Eu rompo com essas deidades hoje, com essas entidades malignas, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu agradeço a Ti pela medida de unção, pelo ministério, por aquelas coisas que eu faço na igreja, que o Senhor designou para mim. Quero caminhar em fidelidade, porque isso vai dar a mim uma garantia de amanhã depois ser colocado em algo
algo melhor. Eu quero ser fiel no alheio. Para que Deus possa dar a mim. Aquilo que é meu. Em nome de Jesus. Pai Celestial. Cinja o meu coração. De humildade. Veste-me de roupa de sujeição. Para a glória do teu nome. Eu quero ser servo.